Muito bem, pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal Rosa pro Luxo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre... No vídeo não, essa mini live, né? Eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre... Provavelmente vai ser uma live, mini live em 4 ou 5 partes, tá? E essa mini live, ela vai trazer um tema muito interessante sobre o processo de criação do ser humano, o processo de criação do ser humano, como que isso se deu desde lá de trás, né, do ser adâmico. Aí também vai entrar questão extraterrestre, extradimensional, dos deuses, né, e tudo mais. Então, assim, por onde eu começo? Porque tem muito assunto. Bom, segundo a história, né, eu vou precisar dividir isso aqui em duas questões. Primeira, a versão oficial, a qual é contada, né, que fomos criados por quem? Fomos criados por Deus. Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, e criou a humanidade. Aí tem, lógico, a explicação científica, a teoria de Darwin, a teoria da evolução, né? E existem outros processos, né, de interpretação, juntando esses dois elos e trazendo outra versão, uma outra visão, que é a visão extraterrestre. Que Deus seria um extraterrestre que teria criado o ser humano, pegado um ser primitivo, feito um experimento genético, e nesse experimento genético ter criado o ser hoje adâmico, certo? Então essa é a versão que une essa versão da religião com essa versão mais ufológica, certo? E um pouco espiritual também. Mas aí que tá. A grande questão é o nosso universo, né? A forma que o nosso universo foi criado, primeira coisa. Quando o nosso universo físico tridimensional, né? O planeta Terra, os outros planetas ao redor, a Lua, as estrelas, o céu mesmo, né? O que acontece? Quando foi criado tudo isso, antes disso tudo, primordialmente, existia ali deuses e anjos, certo? Existiam seres divinos ali que já existiam. E, segundo as minhas pesquisas, não quero que você tome isso como verdade, tá? Mas assim, segundo o que eu venho pesquisando, o que acontece? Quando a mente suprema, o ser supremo, o criador supremo, seja o Javé ou algum outro ser com outro nome, onde ele tinha a sua parte masculina, a sua parte feminina, yin e yang. Então ele cria o universo através da singularidade, ou seja, o universo que ele cria é o universo tridimensional, que é o universo de matéria, o universo físico, certo? Então ele resolve criar esse universo por quê? Porque pelo que as mitologias apontam, e a própria Bíblia em si, a Bíblia fala, olha, Deus resolveu amar e que ele criou seres, criou criaturas para amar. Então primeiro ele criou os anjos, fala que criou os anjos. Quem seriam os anjos que ele criou? Provavelmente os seres extradimensionais ou extraterrestres, queira como queira chamar, né? Mas esses seres que ele criou não eram seres dotados de livre-arbítrio, pelo que diz lá. Eles não eram seres dotados de livre-arbítrio. Então eles eram seres mecanizados, robotizados, né? Então o que acontece? Por eles ser seres, segundo o que diz lá, esses seres, eles são seres robotizados. Esses seres, eles são seres
que não são dotados de emoção, justamente por ter um padrão de robotização nesses seres superiores, nesses seres dessas dimensões celestiais, né, desses reinos celestiais, ou dimensões celestiais, ou dimensões superiores. Então, o que acontece? Já eram seres dotadíssimos de alta evolução, dotadíssimos de poder mental, de poder de criação, de poder de manipulação, assim como o Criador também, né? Então, assim, foi criado, foi feito toda essa criação, só que nesse quesito ficou faltando uma coisa primordial: experienciação. Esses seres, juntamente com o Criador, precisava experienciar. Por quê? Porque eles queriam evoluir. Faltava algo ou faltou algo para esses seres evoluir, para esses seres ter uma compreensão maior da existência, porque eram seres que já estavam no ápice de sabedoria, de conhecimento, de manipulação, né? Então eles precisariam de algo a mais para a sua evolução ou para a sua compreensão, ou mesmo para obter sensações. E uma sensação, sabemos que uma sensação e uma emoção é a mesma coisa. Um ser que não tem emoção, tudo para ele é neutro, né? No universo aí fora, né, esses seres que são superiores, eles têm o amor aí fora, ele é entendido como a neutralidade. Ele é algo neutro. Então, esse amor que conhecemos aqui no plano tridimensional, ele não é o mesmo amor que esses seres aí fora têm. Então eles precisavam, para continuar a história, eles precisavam ter uma nova sensação, né? Ter uma nova... É como se você tivesse ficado muito rico, milionário, conquistado tudo, e, cara, você precisa ter novos desafios. Basicamente é isso, cara. Eu acho que eu tirei uma sacada aqui, pulo do gato. É mais ou menos isso. Então, foi tida uma ideia. Vamos criar um outro universo. Vamos criar algo diferente disso aqui. Vamos criar algo perfeito. Vamos criar algo que precise evoluir. E vamos começar do zero. Ou vamos colocar criaturas, vamos criar seres, criaturas lá tridimensionais, para começar do zero. Traduzindo, vamos criar uma matrix. Vamos criar uma simulação de existência, uma suposta existência. Vamos colocar assim. Vamos criar seres, vamos criar todo um sistema lá. E nós vamos descer para lá para passar por aqueles desafios e começar do zero, certo? Para que a gente experimente sensações. Então, aquele ambiente, aquela realidade, aquela dimensão, ela será dotada de sensações, ela será dotada de emoções, ela será dotada de conflito e caos. Vamos criar leis, paradoxos universais para aquela existência, para que se tenha uma organização, para que se tenha um caos, porém uma organização ao mesmo tempo. E onde lá seja dotado ou ministrado por sensações, ministrado por emoções, ministrados por caos, ao mesmo tempo ordem, e por aí vai. Então, né, eles resolveram criar, né? Tanto é que quando lá na Bíblia, você pega a Bíblia e lá diz o seguinte, ó, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso foi quando criar o homem, né?
Isso é só um exemplo para exemplificar que tinha mais de um ser. Tinha mais de um ser nessa operação. Então, foi um Deus só que criou. Não, foi mais de um ser. Foi todo um sistema, né? Então, para resumir assim, para continuar a história, criou-se a má simulação, criou a terceira dimensão, criou vários seres extraterrestres no sentido assim, criou várias espécies, criaturas de terceira dimensão, criou vários mundos, criou realidades paralelas, mundos paralelos, vários mundos, tudo dentro da terceira dimensão, regido por emoções, regido por leis universais, paradoxais, regido pelo tempo. Aqui também existiria tempo e espaço, ok? Então, criou seres para poder experienciar aqui e muitos desses seres vieram para cá em busca de aprendizado, desafio e evolução para se autodesafiarem e reencarnaram aqui nesse plano tridimensional. Aonde que eles encarnou? No corpo desses seres. A sua consciência encarnou no corpo desses seres, né? De novo, não tome isso como verdade, isso são pesquisas minhas, dentro da minha conclusão, dentro daquilo que eu analiso, tá? Então, assim, pode não bater com outras pesquisas, mas eu quero trazer para vocês essa minha visão, para vocês verem aonde eu vou chegar e que no que eu percebi faz sentido. E nisso eu obtive respostas, o porquê estarmos aqui, porquê da nossa existência. Porquê da existência de pessoas comuns, porquê da existência de pessoas que não são tão comuns assim. Mas isso é lá para frente. Continuando, então quando criou a simulação, né? Uma simulação tridimensional onde ela é regida por emoções e caos, claro que vai existir o quê? Conflitos. Então, os seres que estavam aqui entraram em conflitos, entraram em guerra, travaram ali os seus embates, as suas batalhas. E dentro desse contexto, né, que eles travam essas batalhas, uma raça se sobressaiu. Uma raça se destacou, que a gente sabe qual? A raça Anunnaki. Dentre essas raças existiam várias raças poderosas. Os Dráculos, os Amalokstrats, uma raça altamente tecnológica, os urinianos, mas essa raça se sobressaiu, né? Uma raça superdotada de conhecimento, de alta evolução, de QI, de inteligência, onde esse ser dominou a matéria em 100%, dominou toda a capacidade advinda do seu processo de inteligência, do seu processo cerebral, então ela se destacou. E essa raça dominou outras espécies, só que essa raça buscava algo específico. Essa raça buscava prolongar a sua vida, porque eles tinham não tanto tempo de vida assim. Suponha-se que eles viviam minimamente uns 500 anos, suponha-se, né? Então eles queriam viver muito mais tempo, né? Tendo em vista que essa raça de extraterrestre sabia que existiam seres interdimensionais que eram eternos. Então essa raça era uma raça extremamente inteligente, capacitada, porém ela era ambiciosa. Ela tinha ambição, ela almejava algo mais, ela aspirava a ser como eram os deuses verdadeiros. Então a primeira coisa que eles precisavam ter era tempo de vida para aprender, para obter conhecimentos, para poder, quem sabe, um dia ascender até os céus, as dimensões superiores, claro. Então eles foram em busca desse prolongamento de vida e começou uma busca pelo universo. Nessa busca pelo universo, entre uma batalha e outra, né? Eles foram adquirindo os recursos, fazendo parcerias aqui, inimigos aqui, destrói aqui, constrói aqui, faz parcerias, se tornam poderosos, dominam isso tudo, chega a uma certa determinada região da Terra. Eu estou contando de forma resumida. E aí o que acontece? Chegando nessa reunião, nessa determinada região aqui do plano terrestre, eles encontram aquilo que procuravam, que era o ouro. Porém,
precisava ser minerado esse ouro. E aí existiam esses seres, né, os Anunnaki, existiam seres ali de patentes menores que eram Anunnakis também, chamado Igigis. Só que precisava minerar esse ouro, isso daria muito trabalho para minerar, para processar tudo aquilo. E os Igigis não queriam fazer o trabalho. Então eles se rebelaram, houve um problema lá, e aí entre aquele problema e outro, visto que não ia ter solução nenhuma para isso, e eles precisavam cumprir o objetivo deles, o que aconteceu? Eles viram um ser primitivo que aqui estava, né? Não só um hominídeo, Homo sapiens e algum outro lá. Um ser primitivo que aqui estava, vivendo a sua vida, vivendo ali meio que como um ser que caçava, andava com... Esse ser sim andava com porrete na mão, isso foi lá atrás, pessoal, isso é uma história lá atrás. Andava com porrete na mão, era um ser primitivo, estava na dele. Então eles tiveram uma ideia, olha, vamos criar alguns escravos para poder fazer esse trabalho por nós, minerar o ouro, processar tudo, para a gente criar aqui o nosso elixir, nosso santo graal, enfim, e a gente prolongar a nossa vida. Assim foi feito. Foi feita a manipulação genética nesse ser. Olha que coisa interessante. Foi feita uma manipulação genética nesse ser. E é aqui que começa a brincadeira da história. Por quê? Aos olhos dos seres que estavam lá em cima das dimensões superiores, observando tudo que acontecia aqui, porém sem interferir. Porque quando o plano tridimensional foi criado, a primeira regra foi: não vamos poder interferir mais que 10% lá. Só se acontecer algo que ameace o universo dessa tridimensão, desse nível 3, dessa dimensão 3, que aí a gente vai lá e interfere. Caso não seja algo que ameace a destruição de tudo, deixa o pau quebrar. Afinal, é só uma simulação. Não tem problema, nada é real aqui, nós criou, nós destrói. Essa é a mentalidade. Essa foi a mentalidade. Então, eles estavam observando tudo, só que eles também precisavam, eles também tinham um plano de criar ou levar parte da sua consciência ou parte da sua luz a essa dimensão 3, porque também eles estavam experienciando, Então, eles provavelmente desceram para cá antes dessa criação desse ser que os Anunnaki estavam criando, só que não tiveram sucesso naquilo que eles buscavam, né? Eles não tiveram sucesso, eles encarnou aqui de alguma forma ou vieram para cá, mas não tiveram sucesso, não houve um progresso. E os Anunnaki fizeram uma coisa incrível, apesar de ser da terceira dimensão, da dimensão 13. Por quê? Porque criou um ser dotado de inteligência, assim como eles eram, um ser que usava 100% da sua capacidade cerebral, certo? Um ser que usava 100% da sua capacidade cerebral, um ser dotado de conhecimento, de tecnologia física, a qual ele manipulava ali as leis da física, da terceira dimensão e tudo mais. Um ser muito poderoso. Esse ser chamou a atenção dos seres da dimensão superior. Eles perceberam que esse ser é um projeto perfeito para o que nós buscamos, que é um experimento que eles queriam fazer, que era criar uma biotecnologia, ou aliás, já existia uma biotecnologia lá, mas precisava ser testada em um ser que suportasse essa biotecnologia. Porque, de novo, os seres que tentaram, os outros seres que existiam, eles tentou implementar essa biotecnologia, mas não deu certo, o experimento foi fracassado. Por incrível que pareça, os Anunnaki queriam um ser que suportou a biotecnologia, que chamamos de alma. Então foi feita uma parceria. Eles chamaram um Anunnaki chamado Enki, que era o mais bonzinho, era o mais firmeza, o mais tranquilo. Falou: olha, a gente tem um projeto também aí de o experimento que nós estamos fazendo, e a gente quer utilizar esse ser que você tem para a gente poder implantar essa biotecnologia aqui. E esse ser tem capacidade. Vocês criam um ser poderoso, vocês fizeram uma obra-prima. Podemos fazer isso?
Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Olha, se você aceitar, você vai ser beneficiado. A gente vai ajudar você com o prolongamento de vida, a gente vai te dar uma tecnologia que, quem sabe, vocês também vão receber essa biotecnologia, caso o experimento dê certo. E aí vocês vão poder ascender um dia às dimensões superiores. Que esse era o objetivo dos Anunnaki. Só que os Anunnaki sempre com ambição. No seu nível de consciência, sempre com ambição. Então foi feita a parceria com o Enki, né? Após ter criado o ser, a biotecnologia foi implementada no ser adâmico. E esse ser que era super poderoso, porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os Anunnaki fez um homem, um ser que era igual a eles em tudo. Potencial, capacidade, manipulação, tudo. Mas era para ser um serviçal. Mas era um ser dotado. Era um ser dotado. Foi implementada a biotecnologia lá, né? E aí o que aconteceu? Quando implantou a biotecnologia, ele virou um super ser, porque além de ele utilizar 100% do cérebro, dele ser um ser muito inteligente e um ser poderoso, tridimensionalmente falando, dominava a Terra. Com certeza, vamos lá, para a gente entender aqui as coisas. Ele tinha poderes tridimensionais, domínio sobre a terra, água, ar, fogo, tudo. Tecnologia, poder mental, tridimensional voltado a tridimensionalismo. Você quer dizer o que, Wendel? Que os Anunnaki, eles manipulam as leis da terceira dimensão? De uma certa forma, sim. Eles manipulam porque as leis da terceira dimensão, as leis da física, química, elas são da terceira dimensão, e um ser de terceira dimensão pode manipular elas. Então esse ser ele já dominava isso, e ele recebeu a biotecnologia da alma. E essa biotecnologia da alma é um tipo de tecnologia quântica, vamos colocar assim, dimensional superior, que daria um upgrade nessas capacidades e daria outras capacidades para esse ser, por exemplo. Logo, esse ser seria capaz de transitar entre realidades paralelas, coisa que os Anunnaki não conseguiam fazer, não sem maquinários. Para viajar de um planeta para outro, eles precisavam de uma nave, de um veículo. Tanto é que eles nos inibiram para vir para esse território aqui. Eles não conseguiam fazer isso fisicamente, e esse ser ia poder. Em 1 segundo ou 2, ele estaria em qualquer lugar. Ele fazia isso. Teletransporte. Esse ser fazia bilocação. Esse ser poderia ir para as dimensões superiores, voltasse para qualquer dimensão. Para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, para a sexta dimensão, voltar. Ou seja, esse ser se tornou um super ser. Um super ser. E aí o que aconteceu? Por seu Enki estava tranquilo, tá bom. Também seremos beneficiados, tal. Só que não naquele momento, porque os seres das dimensões superiores sabiam da índole dos Anunnaki. Logo, eles não dariam de bandeja facilmente tecnologia, biotecnologia do nível sensorial, do nível dimensional superior para esses seres, porque sabiam que eles poderiam, se eles fossem para dimensões superiores, causar problema lá em cima, fazer uma guerra lá em cima, tendo visto que eram seres guerreiros, conquistadores da terceira dimensão do nível 3, não receberam. Então, isso despertou a ira de Anu e de Enlil e Marduk, que viu isso e falou: cara, esse ser aí é mais poderoso que nós, bem mais poderoso que nós. A gente criou um escravo e o escravo superou a gente, superou os criadores. Tá vendo aí? Esse ser vai se voltar contra nós, esse ser vai escravizar a gente, esse ser vai comandar aqui o nível 3. Isso a gente não pode permitir. Então o que foi feito? Cortou, mexeu nas hélices de DNA desse ser, cortou, e aí esse ser, e deixou só, não só cortou as hélices, porque a biotecnologia ativava a hélice de DNA,
a qual esse ser tinha poderes extrasensoriais, que foram as habilidades que eu citei agora há pouco. Não só cortou as hélices do DNA, inibindo esses poderes sensoriais, como reduziu a capacidade cerebral desse ser a 10%, deixando ele só com os 5 sentidos, né? E deixando ele só com os instintos básicos de sobrevivência e procriação, certo? Então esse ser só poderia fazer isso. Pronto. Ele vai continuar trabalhando para nós, porém vai estar limitado. Porque antes eles não estavam. Eles eram igual os deuses. Eles eram igual aos deuses. Porém, com essa manipulação, com essa questão genética que houve, né, desse upgrade, desse experimento dimensional superior e o experimento deles também, se tornou um super ser. Mas superou eles e eles viram que não era vantajoso. Porque eles não conseguiam o objetivo deles. Então eles limitou o ser. Foi isso que aconteceu. Então, assim, basicamente foi o que houve. Essa é a primeira parte do vídeo, tá? E aí eu vou continuar com a segunda parte, que é a continuação dessa história. Por que a simulação foi criada? Por que o plano tridimensional foi criado? Por que nós somos criados? Por que esse experimento dimensional superior? Por que esse experimento dos Anunnaki também, embora já tenha sido respondido isso? Qual é o objetivo final? Qual é a importância do ser humano adâmico no universo? E o que vai acontecer depois? Então, me aguarde na parte 2 dessa mini live, porque eu vou trazer, tá? E basicamente é isso. Então paramos, tá? Só para lembrar, paramos na parte que os Anunnaki cortou as potencialidades do ser. Então eu vou continuar com o que sucedeu daí para frente, porque a coisa ela vai ganhando um contexto muito interessante, tá? Então é isso. Então até a próxima. Se inscreve, deixa o like no canal se você não é inscrito. E até a próxima mini live. Tamo junto? Então é isso aí, valeu!